Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar, portanto, dos princípios que regem os contratos. Bem, pessoal, tema ainda de teoria geral dos contratos, princípios. Bem, antes de mais nada, pessoal, vamos fazer uma distinção entre os chamados princípios gerais e os princípios informativos, tá? É uma mera distinção conceitual, tá? Não tão impactante para a compreensão da disciplina, mas requer certa atenção. Bem, os princípios gerais, pessoal, são aqueles cuja grau de normatividade jurídica é amplíssima. Tais princípios, pessoal, são mais encontrados no texto constitucional. Vou tratar, por exemplo, com vocês o princípio da soberania nacional, que rege, pessoal, toda a ordem econômica e financeira. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 170, inciso 1. Veja também, pessoal, o princípio da livre concorrência. Princípio este de ordem econômica e rege também, pessoal, toda a amplitude, toda a conjectura das relações jurídicas de índole privada. Veja que os princípios gerais, pessoal, encontram sua guarida em essencialidade na Constituição. Ok? Bem, já os princípios informativos, pessoal, são princípios ditos setoriais, específicos, cuja regência normativa ela é pontual a uma certa linha dogmática, a uma certa linha disciplinar. Nesse contexto e consequência, pessoal, nós podemos tratar aqui do artigo 421 do Código Civil Brasileiro, e não obstante tratar o dispositivo de uma cláusula geral, tá? Nós temos aqui o princípio da liberdade contratual. Olha só, artigo 421 do Código Civil diz o seguinte, que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Bem que este dispositivo, ele apresenta também, pessoal, o princípio da autonomia privada e, de forma correlata e consequente, o da função social do contrato. Bem, nessa conjectura, pessoal, nós podemos dizer que o princípio da função social do contrato é princípio, portanto, informativo. O princípio da autonomia privada é princípio informativo do direito privado. Tudo bem? Bem, feito tais anotações, pessoal, vamos aqui, portanto, à gênese, que estabelece uma distinção, um mar divisor entre princípios e regras. Bem, primeiramente, pessoal, nós vamos adotar a linha de raciocínio do jurista Robert Alexy, que faz como conjectura que os princípios são normas jurídicas, na mesma medida e consequência que são as regras normas jurídicas. É evidente que, sejam os princípios, sejam as regras, tem uma razão de ser originária axiológica, cuja proximidade maior, pessoal, é dada aos princípios. Então veja, nesse sentido e consequência, essa dimensão axiológica, em que vai trabalhar o comando de valores para todo um sistema jurídico, vai se ponderar, portanto, como inspiração, como referência, como mar, portanto, de horizonte de caminhada, como um vetor às metanormas. As metanormas, pessoal, elas são em si, portanto, normas maiores do que o sistema de positivação. Estão, pessoal, em todo o percalço histórico social humano, estão toda a emancipação de todos os sistemas jurídicos. São, portanto, verdadeiros inspiradores para o trabalho do legislador de editar leis. Assim sendo, pessoal, destaco para vocês como metanormas a metanorma jurídica, a metanorma justiça, a metanorma igualdade, a metanorma paz, a metanorma liberdade, a metanorma dignidade da pessoa humana. Veja pontualmente, em consequência, a metanorma liberdade, pessoal, nós podemos ter uma série de princípios associados, inclusive princípios gerais. A liberdade de ir e vir e ficar, que tangencia, portanto, a chamada liberdade ambulatória. Nós também temos, pessoal, a liberdade de pensamento, de convicção metafísica ou também religiosa. Nós também temos, pessoal, a liberdade política. Nós temos, nesse sentido, a liberdade também associada de expressão. Existe uma série de liberdades. E dentro dessas liberdades, nós encontramos uma liberdade pontual e específica e informativa, que é a liberdade contratual, que tem normativo próprio no Código Civil Brasileiro, em seu artigo 421 caput.
Assim sendo, e por dele consequência e dele por pertinência, a liberdade contratual, pessoal, ela transmite uma percepção principiológica, porque está dentro de um leque maior de liberdades. É, portanto, um dos raios de luz, um dos fótons, uma das energias que se emanam da metanorma maior, que é a liberdade. Veja, nesse sentido de consequência, que tais metanormas, e aqui eu não estou colocando todas, logicamente eu pontuei algumas específicas para a gente poder fazer nosso trabalho. Citei para vocês a liberdade, a paz, a existência digna, né? O artigo 170 da Constituição prefere utilizar a expressão existência digna, mas existe uma série de metanormas, justiça, igualdade, etc. Bem, dentro dessa conjectura e essencialidade, essa dimensão axiológica, ela se condensa através do trabalho do legislador e se torna-se o que, gente? Normas. E essas normas jurídicas, pessoal, poderão ser normas princípios e normas regras. Não podemos esquecer que tanto as regras como os princípios têm sua base, conforme orientação do jurista Robert Alexy, a mesma essencialidade de ser normas jurídicas. Ocorre que as normas regras têm que estar de forma efetivamente positivadas nos sistemas e trazem regramentos específicos quanto à conduta humana. Já os princípios não necessariamente, pessoal, tem que estar positivados no diploma. Pode estar indexado na própria estrutura do sistema jurídico. Vou te dar um exemplo, inclusive, do direito civil e um exemplo no direito administrativo, para você entender. Pessoal, pontualmente, nós não encontramos de forma clara e expressa no sistema privado brasileiro o princípio do pacta sunt servanda. Mas você sabe que de forma clara, de forma ligada, de forma indiscutível, o pacta sunt servanda é um princípio importantíssimo de regência dos contratos. É indiscutível. É impossível trabalhar o direito privado brasileiro, em especial os contratos, sem tratar do pacta sunt servanda. Inclusive, nós vamos estudar isso. Mas você pode encontrar pontualmente espalhados no Código Civil, nós vamos ver isso aí, alguns elementos que transmitem essa referência clara e translúcida. O próprio artigo 421, que trata, portanto, desse contexto de consequência da força obrigatória dos contratos e de forma correlata, trata também a autonomia privada, veja que ele diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Pessoal, essa redação, eu fico um pouco feliz e um pouco triste, porque ela fez uma correção clara, substituindo liberdade de contratar por liberdade contratual, mas supriu a referência de em razão, porque na redação anterior tinha assim, ó, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Mas, evidentemente, houve uma supressão da expressão em razão e um conceito, né, um ajuste correto que eu bato palma, que é a supressão da expressão liberdade de contratar por liberdade contratual. Eu vou mais à frente explicar por que eu tenho uma certa tristeza e alegria associada com esse artigo. Mas antes de mais nada, pessoal, quando nós falamos de liberdade contratual, é impossível não falarmos de autonomia privada e é indiscutível não falarmos de pacta sunt servanda, que é a força obrigatória dos contratos. Por quê? A liberdade contratual, no primeiro estudo, significa dizer que eu, Salomão, tenho a liberdade de contratar com quem eu quiser, estipular o conteúdo que eu quiser e determinar o tipo de contrato que eu quiser. Nesse contexto, em consequência, eu tenho um pleno exercício de um direito humano fundamental de liberdade. Está na Constituição. Assim sendo, pessoal, nos requer atenção. Olha só, a aula é bastante abrangente, né? Ela tem como norte a dimensão principiológica, e aí nós vamos ler o preâmbulo, né, da Constituição e, subsequentemente, o artigo 5º caput. O preâmbulo diz que nós, representantes, vamos lá, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. A liberdade. A liberdade. Então a liberdade, aqui apresentada, no sentido mais amplo dos termos. Professor, mas essa liberdade não é a liberdade de expressão de viver? Não. Nós temos também a liberdade contratual.
Nesse contexto de consequência, qual é a base desse critério? É reconhecê-lo como direito humano fundamental. O artigo 5º caput da Constituição diz o seguinte: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Veja que a liberdade ela é um pressuposto básico ontológico do Estado democrático brasileiro, que, por sinal, no artigo 1º da caput da Constituição fala que o nosso país é um Estado não somente democrático, mas de direito. Olha só, vamos aqui. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, municípios e DF, constitui-se em Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Então volta aqui comigo, olha só. Pensando, portanto, dos princípios e pensando de forma correta nas regras, os princípios, eles podem estar previstos ampadamente no sistema jurídico, mas também podem não estar. Mas isso não vai realizar um declívio, portanto, de tutela. Posso trabalhar, por exemplo, a questão do pacta sunt servanda, que não existe nenhum dispositivo no Código Civil Brasileiro falando expressamente o mesmo. Eu posso também trabalhar isso, pessoal, com base no direito administrativo, no que tange no que se refere, pessoal, o princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio não está em nenhum dispositivo da Constituição. Ele é um pressuposto básico de um princípio constitucional reconhecido na Carta Magna Brasileira. Poderíamos, inclusive, dizer que é um princípio constitucional implícito. Olha só, no que tange, consequentemente, as suas referências básicas, olha o que a Constituição diz no seu artigo 37 caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios do LIMP. Olha só, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, pessoal, para que haja, portanto, a consolidação do LIMP, nós temos que estar diante de um Estado democrático de direito. E nesse contexto de consequência, temos que reconhecer que existem interesses superiores à vontade individual, superiores à autonomia privada, superiores ao indivíduo, porque nós estamos falando de um coletivo. E isso também pode ser identificado, pessoal, no artigo 1º, parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 1º, parágrafo único, mais uma vez, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Pronto, acertei. Beleza. Então, nesse contexto de consequência, é do povo que emana o poder. Veja que o Estado, que é uma abstração, que é uma ficção, é uma pessoa jurídica territorial soberana e que tem como um dos seus elementos o povo. E esse Estado reconhece o que, gente? A liberdade de contratar, a liberdade de negociar. Por quê, pessoal? Está na guarita das proteções o gênero liberdade. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Está beleza? Para ratificar essa informação, vamos aqui ao artigo 170 e volto lá para a análise das metanormas. Olha só, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem que, por fim, assegurar a existência digna e os ditames da justiça social. Observar os seguintes princípios. Olha só, pessoal. Soberania nacional e, de forma correlata, olha só, propriedade privada. E, por fim, pessoal, o exercício pleno da função social da propriedade, que tem como um dos seus corolários relacionados princípios, que é a função social do contrato. Tudo bem? Então, pessoal, volta aqui, olha só. Você já sabe que as metanormas são verdadeiros, pessoal, os valores, ou seja, dimensão axiológica, em que vão inspirar, em que vão direcionar a condução do Estado. E o principal artífice, o principal autor dessa inspiração para que o Estado possa reconhecer a sua atuação, direitos e deveres, é o legislador. Porque é uma atividade hercúlea, é uma atividade problemática e complexa. Inclusive, pessoal, uma das atividades mais delicadas é a de criar leis. Não pode ser qualquer fulaninho criar uma lei, pessoal. Infelizmente, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas vamos trabalhar aqui nos livros, né? Vamos nos debruçar dos livros. Então, veja, o legislador tem uma atividade muito complexa. Porque ele tem que observar os anseios sociais, observar a ideia de justiça, observar a ideia de igualdade, observar a ideia de paz, liberdade e dignidade da pessoa humana. E dentro desse plexo ele tem que tirar
o extrato, a semente daquilo que vai se tornar, pessoal, normas jurídicas. E essas normas jurídicas, elas desaguam em duas grandes esferas: as normas princípios e as normas regras. As normas princípios têm uma dimensão que é, gente, mais genérica, mais abrangente, inspiradora de todo o sistema jurídico. É por ter esse contexto e consequência que a expressão princípio vem do latim principium. Principium, P-R-I-N-C-I-P-I-U-M, significando origem, começo, gênesis, início, matriz inicial. Portanto, a genética de todas as normas jurídicas, ela é emanada dos princípios. Ela é inspirada nos princípios. E assim vai desaguar um norte de luz para as regras. As regras são, portanto, fenômeno sucedâneo, sucessivo, mas não causal. Veja que as regras são fenômenos sucessivos. São fenômenos, portanto, em segundo plano. Porque a gênese normativa jurídica são os princípios. Nesse sentido, pessoal, entre violar, aliás, como bem falou o jurista Eli Lopes Meirelles, desculpa eu trazer as referências também em outras matérias, mas é porque esses teóricos, eles transmitem a toda a visão orgânica do direito. Veja, Eli Lopes Meirelles tem uma, graças a Deus, eu tenho até a obra dele, eu não sei o dia que minha mulher botou, mas ela estuda também, mas a obra de Eli Lopes Meirelles, ele fala o seguinte, pessoal, no livro dele: antes de violar o princípio, viola a regra. Porque mais grave, perdoe-me, é violar um princípio do que uma regra. Portanto, pessoal, o princípio, ele é essa bomba de luz que vai desaguar aonde, gente? Na condensação material, que são as regras. Coloquei aqui para vocês uma forma de memorização, tá? Peguei de umas referências de questões, olha só. Princípios ou normas princípios são normas imediatamente e finalísticas. Nesse contexto são as ditas fundamentais. Por que as normas imediatas, pessoal? Porque são as primeiras que vão se desaguar, são aquelas, pessoal, que realmente refletem as metanormas. É como se você fosse buscar um aparelho genético, uma relação genética, né? Nós podemos dizer que a metanormas seria o pai, a essência, né? E, subsequentemente, os princípios seriam os seus filhos. E, referentemente, as regras seriam os seus netos. Porque seria, portanto, uma relação clara de hierarquia, mas, cuidado, não estou falando no plano formal. Estou falando no plano ontológico. Ok? Num plano ontológico. Nesse sentido de consequência, pessoal, é indiscutível que os princípios refletem, portanto, a maior proximidade com as metanormas. Agora, entre violar princípios e as regras, evitem violar os princípios. Regras, portanto, são essencialmente descritivas. Espera-se, portanto, que haja uma condução da vida humana com base nas regras ali previstas. Princípios são normas norteadores maiores do sistema jurídico pátrio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza, pessoal. Nesse contexto de consequência, vamos aqui dar seguimento. Sim, coloquei aqui umas observações. Só faltou dizer aqui a obra de referência do jurista Luiz Roberto Barroso. Em seguida, vamos aqui. Doutrina, tá? Você chega em casa, dá uma lida no trabalho, enfim. E aqui as anotações, tá ok? Só um parênteses aqui da minha fala, pessoal. Evidentemente, os princípios, ele tem uma carga de concentração de densidade normativa muito superior à das regras, tá bom? Por isso que eu posso até dizer, por isso que eu disse categoricamente que antes de violar os princípios, e na escolha viole as regras, não os princípios, tá bom? Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, pessoal, vamos aqui nesse sentido, a tratar dos diversos princípios, tá, que norteiam o sistema jurídico, tá, dos diversos princípios. Eu peço venha a vocês, porque quando eu fui fazer o quadrado, aí quebrou aqui, viu? Mas isso aqui não é falta de conhecimento gramatical de minha parte, não, porque realmente, quando eu fui fazer a impressão dessa página, aí ficou assim meio esquisito, tá bom? Peço venha a vocês. O que nós vamos fazer agora, pontualmente, pessoal, é analisar cada um desses princípios. Vejam que são princípios gerais de índole constitucional. São princípios que têm, portanto, como base normatizante a Constituição. Bem, pessoal, primeiramente analisaremos o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas antes de nós pontuarmos
acerca da dignidade da pessoa humana, primeiramente, pessoal, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil. E é um princípio que não está somente, pessoal, focado, né, previsto pontualmente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. O próprio artigo 170, caput, fala da dignidade da pessoa humana, mas usa a expressão diferente, usa a expressão existência digna. E assim sendo, pessoal, esse princípio, ele tanto há a sua matriz de incidência na visão de constituição cidadã, mas também numa percepção de constituição capitalista. Por aí, pessoal, você não sabia que o país é capitalista? É sim, está lá no artigo 170. O Brasil é capitalista. Olha só, veja as duas referências de valores fundantes do país. Vamos lá, pessoal. Artigo 170 está dentro do capítulo relacionado ao que, gente? Dos princípios gerais da atividade econômica. Assim sendo, vamos aqui. Artigo 170 da Constituição. Olha o que diz. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Ou seja, pessoal, há duas grandes forças que devem se comunicar e não devem criar uma sistemática de desequilíbrio. Primeiramente, a valorização do trabalho, mas do trabalho humano, do trabalho dos homens, do empregado. Portanto, o trabalho exercido pelo povo brasileiro. E em contrapartida, também o país irá fomentar, pessoal, a livre iniciativa, o empreendimento. Isso aqui nós vamos analisar pontualmente à frente. Mas vamos aqui dar seguimento. Olha só, tem por objetivos, né, assegurar o que, gente? A existência digna. O que seria essa existência digna? Bem, no campo da ordem econômica, a existência digna deve ser vista, deve ser identificada com uma possibilidade de dar oportunidade para qualquer pessoa atuar no mercado, trabalhar, enriquecer. É esse incremento de existência digna que deve ser observado. E de forma também associada, isso tecnicamente falando, a existência digna está ligada com o espectro, com o norte de investimentos ligados à iniciativa privada para fomentar a economia pessoal, propiciando, portanto, uma verdadeira qualidade de vida, tanto aos indivíduos quanto às famílias. Então veja, a aplicação do princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana, ela tem um extrato sim aplicado na ordem econômica. E aqui trabalhado, pessoal, ela traz como objetivo, como finalidade da própria ordem econômica, assegurar uma existência digna. Então, pessoal, estar nesse contexto de consequência, essa existência digna tem um braço claro e translúcido com a própria ideia de liberdade. Essa própria ideia de liberdade ela não pode ser minimizada por nós. Essa liberdade aqui tem como foco básico valorizar o trabalho e resguardar e valorizar a livre iniciativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tecnicamente falando, a dignidade da pessoa humana está dentro da percepção de uma constituição cidadã, mas também de uma constituição capitalista. E leva em consideração, pessoal, que a existência digna é um incremento indispensável para fomentar a economia, para que tal maneira que as pessoas trabalhem, empreendam de forma digna, sem que haja, portanto, uma circunstância de disruptiva, a tal ponto, a tal incremento de gerar o que, gente? Nichos concentrados de capital econômico, criando, portanto, uma situação de quebra total de equilíbrio isonômico de oportunidades. Assim sendo, a existência digna, ela caminha diretamente na ideia de liberdade, pessoal. Porque ela permite que, segundo a óptica constitucional, que todos tenham a prerrogativa de empreender e trabalhar de forma humanizada, sem que seja, nesse sentido, submetido a qualquer tratamento desumano ou ofensas. Tudo bem, pessoal? Importante princípio aplicado nos contratos, porque tem uma vertente clara lá na ordem econômica. Bem, subsequentemente vamos trabalhar um outro princípio, pessoal. O princípio da livre iniciativa.
Pessoal, é interessante observarmos que a livre iniciativa é um outro princípio que também está no artigo 170, mas todo mundo conhece ele lá no artigo 1º. Vamos lá, pessoal. A República Federativa do Brasil, ela tem como fundamentos, né, pessoal? Vamos lá. Vamos puxar aqui nosso leque de informações. Só um instantinho, chegando aqui, pousando aqui nossa nave. Chegamos. Olha só. Olha o que diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, olha só, pessoal, dignidade da pessoa humana. Olha só, pessoal, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não há como analisarmos esse princípio fundamental sem fazer o aporte específico com a lei de Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Mas nós teremos um capítulo pontual em que nós vamos analisar dispositivo a dispositivo dessa lei. Então eu queria começar a tratar acerca da livre iniciativa com vocês, com o reconhecimento que deve haver por parte do Estado o reconhecimento de uma outra liberdade. Não somente a liberdade de contratar, mas a liberdade de empreender. Olha que lance interessante. Então veja, dentro desse nexo claro e translúcido das metanormas, e onde identificamos a liberdade, o sistema jurídico ele também tem que resguardar e prever e garantir a todos a chamada liberdade de empreender. Pessoal, a liberdade de empreender, ela só não visa garantir estímulos ao empreendedor exercer a atividade econômica. Não. Ela também está intimamente associado ao Estado em incrementar ações viabilizando uma infraestrutura logística de escoamento de mercadorias, escoamento de commodities. Está associado também, pessoal, com um sistema tributário mais justo, um sistema tributário racional, um sistema tributário, pessoal, que não visa meramente, pessoal, a finalidade fiscalizatória. Também incrementa, portanto, uma percepção extrafiscal de estímulo a determinados segmentos econômicos. Também está ligado, pessoal, a uma série de incrementos que propiciam políticas concessivas de créditos. Desde o microempreendedor, pessoal, até as grandes SAs de capital aberto que negociam as suas ações no mercado bursátil, no mercado de valores imobiliários. Assim sendo, pessoal, olha só, veja que nós estamos analisando um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que também está ligado a um princípio vetor da ordem econômica, que é a livre iniciativa. Veja aqui pontualmente, pessoal, nesse contexto de consequência, que aqui é uma metanorma. E assim requer uma análise pontual, mais crivo. Falei para vocês que a livre iniciativa está ligada à liberdade de empreender. Que não é somente, pessoal, o estimular os negócios, estimular o empreendimento. Não. É mais do que isso. É todo um conjunto integrado de ações que propiciam uma infraestrutura necessária, com base em uma logística racional, para que haja, portanto, estímulos a empreender, estímulos a exportar. Associadamente reflete no sistema tributário, bem como em demais políticas públicas, visando, portanto, pontualmente, pessoal, dentre eles, eu citei com vocês, a questão da concessão de créditos. Bem, essa iniciativa econômica privada, pessoal, ela trata, portanto, com fim ao exercício de um direito subjetivo que está ligado à índole econômica, voltado, portanto, ao indivíduo empreender para adquirir capital. Olha, veja a temática aqui. Veja que a livre iniciativa está ligado à ideia de liberdade de empreender, que tem como nexo associado a iniciativa econômica privada, para que ela, pessoal, converta o exercício da atividade econômica em rendimento de capital. Pessoal, não é à toa que nosso país é capitalista. Está lá no artigo 170. Está claro essa informação no artigo 170. Mas vamos dar seguimento. Olha só. Isso viabiliza que o Estado, pessoal, ele deve ter
como norte, como pauta da sua agenda política, empreender esforços a assegurar um mercado econômico justo. Empreender esforços para que não haja, pessoal, quebras de concorrência. Para que não haja concentrações, portanto, em determinados setores sociais de renda em detrimento, pessoal, de outros locais. Assim sendo, a livre iniciativa ela deve ser pulverizada de forma planificada para todos, de tal maneira que todos possam participar do viés econômico. Pessoal, é importante fazermos essas referências, porque veja, pessoal, a livre iniciativa ela está ligada à liberdade de comércio e indústria, está ligado, pessoal, à própria ideia de livre concorrência, relativo à liberdade privada e à liberdade pública. Veja que em um ponto modal, o Estado, com base na livre... Olha só, pessoal. O Estado, com base, olha só, na livre iniciativa, ele tem que agir, pessoal, como um equilibrador de forças. Um verdadeiro fomentador econômico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, vamos dar, portanto, seguimento à nossa fala. Princípio da solidariedade social. Pessoal, esse princípio está aqui especialmente taxado no próprio artigo 3º. Só um instantinho aqui. Vamos aqui. Indo e fluindo. No artigo 3º, inciso 1 da Constituição. Vamos aqui. Vou ler ele. Já demos aqui praticamente mais de 30 minutos. E vou deixar para o próximo bloco, tá? Meu acordo com vocês é as aulas não serem também muito longas, tá? Serem pontuais para você facilmente acessar também. Olha só, pessoal, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha só, esses construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bem, pessoal, essa aqui é a minha deixa. Vou deixar aqui para vocês a minha gratidão de estar servindo a todos vocês indistintamente, ok? Fico grato pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Agradeço a Deus sobre todas as coisas. E não esqueça, pessoal, Deus realiza sonhos. Não esqueça disso. Deus realiza sonhos. Muito obrigado. Seja você esteja aqui no Maranhão, em qualquer lugar do país. Muito obrigado.